Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Minha garganta não está muito bem, né? É esse frio. Eu falando do frio ontem, aqui em São Paulo, né? E a Marli Vieira Alves veio para São Paulo. Ela é pernambucana. E aí ela fala aqui que na cidade que ela está agora aqui, né? Fez 11 graus na parte da manhã, com mínima para 8, né? Não sei quanto chegou aí a temperatura, né? Mas 11 graus. Para uma pernambucana, como ela colocou aqui, que lá quando está 20 graus ela considera já frio. Bom, aqui, né, em São Paulo, eu considero 22 graus perfeito. Nem muito calor e nem muito frio. 22 graus para mim é perfeito, tá bom? Bom, agora nesse momento eu vi a temperatura nesse momento aqui é 12 graus, tá bom? Eu não acompanhei qual foi a mínima aqui, né? Eu moro aqui na região do Campo Limpo, capital. É, Vamos lá para o nosso estudo de hoje. O horário agora que eu vou gravar, ó, agora são 23 horas e 24 minutos no meu relógio aqui, tá bom? Eu vou compartilhar essa mensagem meia-noite, então ela vai sair quentinha, né, direta do forno aí, para aquecer o coração de vocês, independente do frio ou calor. Vamos lá então compartilhar Doutrina e Convênio, sessão 63. Eu estava ansioso para chegar a essa sessão. Por quê? Porque 4 anos atrás, a sessão 63 de Doutrina e Convênio, essa que nós vamos estudar agora, ela ganhou uma semana de estudo. Foi só ela como designação. Já esse ano, né, tivemos 4 sessões junto com ela aqui. Então eu estava ansioso para chegar nessa sessão. Corri, né, as outras sessões para chegar nessa. Corri, mas andei devagar, dando ênfase nas partes bem importantes. E também aqui não vai dar, né? Claro que uma sessão dessa que foi estudada em uma semana inteira, né, eu não vai dar para me fazer tanta coisa. Temos mais 3 dias aí para estudar. Então vamos ler alguns versículos e explicar algumas coisas. O livro de Doutrina e Convênio é muito importante para nós entendermos o contexto histórico, porque aqui é só a revelação. A gente precisa saber o que estava acontecendo, né, para a gente entender a revelação. Sabe aquelas Bíblias que a parte que Jesus fala é escrita em vermelhinho? Se isso ocorresse no livro de Doutrina e Convênio, ele estaria todo em vermelho, porque é a revelação pura. E aí a gente vem por trás aqui pegar as histórias, né, por trás da revelação aqui, tá bom? Então isso faz de Doutrina também um livro único, porque ele não é um livro narrativo, como o livro de Mórmon, como a Bíblia, como a Pérola de Grande Ouro, que vai contando uma história, né? Aqui não, aqui é a revelação direta aqui. Então vamos lá. Vamos compartilhar aqui Doutrina e Convênio, sessão 63. O contexto histórico é que Joseph Smith estava voltando para Kitron, tá bom? Ele tinha saído, né, lá de Independence, lá do Missouri, e veio com um grupo de missionários pregando em vários lugares. Então, essa viagem para ele voltar para Kitron demorou 2 meses para ele chegar em Kitron, tá bom? Era aproximadamente aí 1.400 quilômetros, se eu não me engano, mas eles pararam em vários lugares para compartilhar o evangelho, que foi a revelação que eles tinham recebido, tá bom? Agora, claro, foi 2 meses para vir, mas e o tempo que ele saiu de Kitron também para ir, né, para a cidade de Sião, para a Independência, para dedicar o tempo. Então, ele ficou muito tempo fora de Kitron ali. Então, agora que ele volta, muitos membros estão com perguntas sobre o Evangelho. E alguns desses membros, tá bom, eles se afastaram da igreja, né? O que nós chamamos de apostasia. Apostasia, a palavra apostasia significa afastamento da verdade, tá bom? O que é contrário ao que o Senhor estava pregando aqui sobre Sião. Sião é a união, é o uno de coração. O Senhor quer que nós sejamos um. Então, a apostasia significa permanecer afastado da verdade, tá bom? E aí eu lembrei aqui de João, capítulo 18, quando Jesus Cristo está frente a frente com Pilatos ali, está sendo julgado. E aí, então, Pilatos pega e fala, né, que os judeus estavam acusando ele de ser rei, né? E aí ele fala, Jesus pergunta para ele, tu dizes isso de ti mesmo, outros te disseram de mim? E aí ele fala, eu sou judeu por acaso, né? Seus compatriotas aqui, né, os que te entregaram a mim,
E aí, então, Jesus Cristo fala, né, que ele para isso nasceu, que o reino dele não era deste mundo, tá bom? E que ele para isso nasceu. E que todo aquele que é da verdade ouve, né, e compreende ele. E aí Pilatos faz uma pergunta interessante. Ele fala assim: o que é a verdade? Jesus Cristo não chega a responder, né? Se nós formos entrar no âmbito da filosofia, o que é a verdade, né? Vamos ter várias explicações aí. Mas eu gostaria de pegar João 14, versículo 6, Jesus Cristo dizendo: eu sou a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá bom? Eu acredito que a verdade não é somente algo ensinado, mas tem que ser vivido. A gente tem que conhecer a Deus, ter experiências com Ele, para que nós possamos conhecer essa verdade de qual Jesus Cristo está proclamando aqui. Então vamos lá. Aqui então fala o contexto histórico que eu já falei sobre a apostasia de alguns membros da igreja, né? E outros ali, mesmo dentro da igreja, ainda assim estavam com muitas dúvidas e estavam. É possível uma pessoa estar dentro da igreja e estar afastado do Senhor, tá bom? Que nem a história do filho pródigo, né? Nós tínhamos dois filhos perdidos ali. Tinha o filho que foi embora, mas o filho que estava dentro de casa estava perdido também. A gente vê pela narrativa, né? Que ele estava perdido ali. Vamos lá. Então vamos estudar aqui Doutrina e Convênio, seção 63, o versículo 1 e o 2 diz assim: escutai, ó povos, e abri o coração de longe, e ouvi e escutai, vós que vos chamais, ó povo do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, a sua vontade a respeito de vós. Então eles queriam saber algumas coisas a respeito da salvação, e aqui o Senhor está revelando a vontade a respeito deles. Repare que o Senhor usa aqui, né, a linguagem, né? Vós que sois chamado povo do Senhor, vós que fizeram o convênio comigo. Tá bom? Então, a apostasia é para aqueles que estavam na verdade e se afastam da verdade. Não é aqui ele vai usar um termo, né? Ele não usa a palavra apostasia, mas vai usar a palavra rebelião. Rebelião é aquele que se rebela, né? Então, é aqueles que estavam dentro e se rebelaram. Um deles aqui a gente vai ver que é Ezarbuc, né? Também ele se rebelou, ele sai da igreja e começa a publicar coisas, né, contra a igreja. A gente vai ter a oportunidade de falar mais um pouco sobre ele aqui. Bom, o versículo 2 aqui diz assim: sim, em verdade digo, ouvi a palavra daquele cujo a ira está acesa contra os iníquos e os rebeldes. Então, os iníquos, os que não queriam pertencer ao convênio, e os rebeldes, né, que eram aqueles que estavam saindo, tá bom? E um deles, como eu falei, é Zarbuk, que foi fazer missão com eles, né? Ele se converteu, ele viu Joseph Smith curar uma mão de uma mulher, e ele ficou muito impressionado com aquilo. Ele tem um relato que ele fala sobre como foi aquela experiência forte ali para ele. Eu vou ler aqui as palavras dele, ó. Diz assim: meus sentimentos ficaram tão vívidos como nunca havia estado antes. Aqui esse testemunho não foi no dia que ele viu a mão ali, mas de vivenciar o evangelho. Porém, quando ele vai, né, para a cidade de Sião e vê aquele lote lá que precisa ser carpinado, limpar o terreno, né, pouco desenvolvido, ele desanima completamente ali, e dali para frente ele só reclama, tá bom? E reclamar não só reclamando da vida, mas também dos líderes da igreja, especificamente ali de Joseph Smith também. E quando a gente começa a falar mal, né, da liderança da igreja, já começou já a apostasia, né, na nossa vida. Então a gente vê aqui que ele vai se afastar da igreja, tá bom? Ele vai se afastar e vai começar a publicar mentiras, né, no jornal, ou publicar de maneiras, né, as revelações que Joseph Smith tinha tido, revelar de maneiras que pudesse prejudicar a igreja. E é nesse contexto histórico, inclusive, que o Joseph Smith e a liderança da igreja começam a debater se eles deveriam publicar, né, os livros de mandamento, as revelações que haviam recebido. Porque elas, estando expostas a todas as pessoas poderiam ler, né? Então essa é uma da discussão aqui, quando eles buscam ao Senhor, o Senhor fala que sim, eles devem revelar, né? Ou seja, publicar esse livro aqui, que hoje é chamado Doutrina e Convênio, tá bom? A respeito de Ezarbuc,
lá, não somente eu falo dele aqui, né, como um personagem, mas outros também tinham a mesma perspectiva que ele, a mesma visão, que se afastaram do evangelho. Lá em Doutrina e Convênio 58, versículo 33, que nós já estudamos, dizia assim, repreendendo tanto Esarbuco como os outros, né, que estavam com ele. E depois dizem em seu coração: esta não é a obra do Senhor, porque suas promessas não se cumprem. Então, Joseph Smith havia profetizado sobre a cidade de Sião, mas ele queria chegar lá e achar uma cidade pronta, subdesenvolvida. Ele não entendeu que eles precisariam construir Sião, tá bom? Então, e também a questão de não guardarem os mandamentos, então faz também com que a promessa do Senhor não se cumpra na vida das pessoas. Bem, vamos aqui, o versículo 5 e 6. Eis que eu, Senhor, faço ouvir a minha voz, e ela será obedecida. Portanto, em verdade, eu digo que os iníquos prestem atenção, e que os rebeldes temam e estremeçam, e que os incrédulos encham os lábios, pois o dia da ira chegará sobre eles, como um furacão, e toda a carne saberá que eu sou Deus. Aqui fala que os iníquos, os incrédulos, né, eles fechem os lábios, vão calar a boca, né? Porque eles vão ver Deus descendo, né? Eles vão ver o próprio Senhor no dia que o Senhor vir. E aí, então, essa é uma das coisas. Essa sessão ela vai tratando aqui, a principal tema dessa sessão 63 é sobre nós permanecermos com Deus. Tá bom? A gente vê aqui que eles fala dos rebeldes, os rebeldes é aqueles que se rebelaram. Estavam no caminho, fizeram convênio com o Senhor, mas se rebelaram. Saíram, tá bom? Da igreja. Aqui o versículo 7 também diz assim: e os que buscam sinais, verá sinais, mas não para a salvação. Né? Então aqui ele começa a entrar na questão de sinais, porque Esarbuque queria ver sinais. Né? Um dos sinais que ele queria ver era Sião pronta, né? Mas não era assim que funcionava. Então ele se decepcionou muito. Né? E um dos primeiros milagres que ele tinha visto, inclusive, era a cura, né? de uma mulher que estava com a mão ruim. Então, ele viu um sinal, mas sinal, ele não converte ninguém, tá bom? Não é sinal que converte ninguém. Então, aqui no versículo 7 que nós lemos, né? O que busca sinais, verá sinais, mas não para a salvação. Então, o sinal não serve para aumentar a fé ou para a salvação da pessoa. O versículo 8 e 9 diz assim, ó: em verdade vos digo, que há entre vós que busca sinal, e tem havido desde o princípio. Mas eis que a fé não vem por sinais, mas sinais seguem os que creem. Então aqui é o contrário, né? Os sinais vão seguir aqueles que creem em Deus. Tá bom? Ou seja, em outras palavras, primeiro temos que ter fé para depois ter os milagres, ver os sinais. Então, Deus não vem de milagre fiado, essa que é a verdade. Primeiro nós desenvolvemos a fé. E aqui, se fosse uma questão de obter fé por meio de sinais, Esarbuque tinha visto um milagre, né? Tal como os apóstolos faziam na antiguidade, né? Curar as pessoas. Ele viu Joseph Smith curar o braço de uma pessoa que era um problema físico diante dos olhos deles ali. Então parece que nunca é suficiente, né? Aqui ele está querendo ver mais sinais. Eu estou falando Esarbuque, mas também eram muitos outros aqui, tá bom? Um exemplo disso é que quando Joseph Smith ele volta para Kitchener, tá bom? O mandamento antes dele sair dele é que as pessoas fossem para a cidade de Sião, porque eles edificariam Sião. Uma das revelações falava sobre mandar trabalhadores, né, pessoas ali. Então era para ajudar a comprar terrenos lá. Então tinha uma planta que eles fizeram para começar a construir a cidade de Sião. E então, quando ele volta, ele vê ali que muitos não creram, permaneceram. Uma parte creram, mas uma parte não creu, né? Acabou ficando ali. E aí, então, vamos continuar aqui, versículo 10 e 11. Sim, sinais vêm pela fé, não pela vontade do homem, nem como lhe agradar, mas pela vontade de Deus. Então, os sinais, né, interpretando aqui como se fossem sinais, milagres, não é para agradar as pessoas, né? Então, se eu for curar alguém no sentido para as pessoas verem a mim,
Não, é para curar, para trazer uma bênção para a pessoa. Cristo, ele rejeitava esse tipo de sinal, que as pessoas queriam como prova de fé. A gente vai ver isso daqui a pouquinho aqui, ó. Versículo 11, sim, sinais vêm pela fé, para produzir obras grandiosas, pois sem fé homem algum agrada a Deus. E Deus não se agrada daquele com quem está irado. Portanto, a esses não lhe mostra qualquer sinal, a não ser com ira para a sua condenação. Vamos lá aqui o versículo 12. Portanto, eu, Senhor, não me agrado daquele de vós que tem procurado sinais e maravilhas para alcançar a fé, e não para o benefício dos homens, para a minha glória, né? Então, as pessoas às vezes procuram sinal, mas não para agradar a Deus ou para benefício das outras pessoas, tá bom? Mas para beneficiar a si mesmo. E aqui o Senhor fala que não é assim que a fé chega, né? A fé não chega por meio de sinal. Aqui, então, essa parte é bem importante. Ó, versículo 13. Contudo, dou-vos mandamento, e muitos afastaram os meus mandamentos e não o guardam. Ou seja, o Senhor deu mandamentos para que eles pudessem ser felizes. E as pessoas o que fizeram? Afastaram o mandamento. Né? Se ficaram longe. A apostasia é afastamento da verdade, afastamento daquilo que Deus revelou. A pessoa se afasta, não quer viver. A pessoa fala, se Deus me mostrar um sinal, aí eu vou crer e vou seguir. E não é assim que funciona. Funciona da seguinte maneira, você coloca a prova, você vive o princípio, vive o mandamento, e aí então você pode receber um testemunho de que aquele mandamento é verdadeiro, que veio de Deus, tá bom? É assim que funciona. Vamos lá, aqui, versículo 14, bem importante, diz assim, houve entre vós adúlteros e adúlteras, homens e mulheres, né? Adúlteros e adúlteras, alguns deles que afastaram de vós e outros. Ou seja, aqui está falando dos rebeldes que saíram da igreja, que mais tarde serão revelados. Permanece convosco. Né? Alguns também permaneciam ali, que nem eu falei, alguns podem estar afastados de Deus, mas dentro da igreja. Então tinha isso aí. Uma prova disso, que nem eu compartilhei, é que Joseph Smith chega lá e tinha um grande número que ainda não tinha ido para a cidade de Sião, porque não criam, porque não acreditaram na revelação, tá bom? E aqui a gente vê uma associação. Aqui fica claro, né, que o Senhor está falando de adúltero, né? Adúltero é a pessoa que tem um casamento, um convênio com aquela pessoa e ele sai daquele convênio, daquele casamento e trai ali o cônjuge, tá bom? Aqui, isso é um mandamento do Senhor, sim, mas ele está fazendo uma analogia sobre aqueles que quebram o convênio, que se afastam do evangelho, que entram em apostasia, né? Ou seja, que se afastam da verdade, mantêm-se à parte da verdade, eles estão cometendo adultério. Trago para vocês aqui, para finalizar, Mateus 16, a partir do versículo 1, que é justamente os saduceus aqui e os fariseus, eles pedem um sinal para Jesus Cristo. Tá bom? Do versículo 1 ao 4, vou só resumir aqui por conta do tempo, eles pedem um sinal para Jesus Cristo, e aí Jesus Cristo fala, né? Olha, vocês são hipócritas, porque vocês não sabem discernir os sinais do céu. Quando o céu está de um jeito, vocês não sabem que vão chover. Quando isso acontece, vocês não sabem que está chegando o verão. Assim também, vocês sabem discernir o céu pelos sinais, mas não sabem discernir quem é o Filho do Homem, né? Que eu sou o Messias. Então, nesse momento aqui, Jesus Cristo fala para eles e chama eles de adúlteros, como homens que estão traindo a esposa. Eu não acho que esses líderes religiosos estavam literalmente traindo suas esposas. Assim como eu não acho que aqui em Kitler, quando ele chamou os homens e mulheres de adúlteros aqui, significava que eles estavam traindo as esposas, mas significava que eles estavam traindo Deus, não honrando o convênio que eles fizeram, se afastando de Deus, indo em apostasia. Tá bom? Então veja o que Jesus Cristo diz no versículo 4. Mateus 16, versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal se dará, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se deles, né?
Então, o sinal do profeta Jonas aqui é assim como ele explica depois, né? Que assim como Jonas ficou 3 dias, né, dentro do grande peixe, Jesus Cristo também ficaria 3 dias e ressuscitaria. Não no peixe, né? No seio da terra, né? Ou seja, ele seria sepultado e no terceiro dia ele ia ressuscitar. Isso seria o sinal. Engraçado que ele fala isso aqui para eles, mas esse sinal não chegam até eles. Nenhum desses incrédulos viram Jesus Cristo. Pilatos não viu, esses saduceus, fariseus, nenhum deles viu. Quem viu eram os que creiam, né? Os apóstolos, as mulheres que criam em Cristo, esses que viram realmente Jesus Cristo, tá bom? Se ele vissem Jesus Cristo ressuscitado, seria para condenação deles, pelo que haviam feito, tá bom? Então, vamos finalizar por aqui, né? Essa sessão tem bastante coisa para a gente estudar, então vou marcar aqui, a gente parou no versículo 14, tá bom? Aí o versículo 15 em diante ainda vai falando aqui a questão da incredulidade, comparando a esse adultério, né? E a gente lê amanhã um pouquinho. Então fomos até o versículo 14 hoje. É essa mensagem que nós compartilhamos e que nós possamos ser fiel ao convênio que nós fazemos com o Senhor. Estamos ligados por meio dos mandamentos. O Senhor nos dá mandamento. Nós não podemos nos afastar dos mandamentos, porque os mandamentos trazem felicidades para nós. Não seremos como Ezarbuque, olharemos e não veremos os milagres, não veremos as coisas, tá bom? Porque na perspectiva dele ele não conseguia ver. Então é essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.